Você já foi retirado de debaixo da escravidão do pecado e das trevas para o reino do Filho de Deus quando nasceu de novo. Você foi declarado não culpado, absolvido e livre. Você realmente acredita e está vivendo essa realidade? Espere só um momento. Olá, bom dia. Nós estamos começando a nossa devocional de hoje e em nosso Café com Fé, a palavra para hoje vamos falar de consciência justificada. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1:9 que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, a Bíblia nos ensina também no livro de Efésios capítulo 1, versículo 3, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso diz que o perdão é uma dessas bênçãos espirituais que nos foi dada na pessoa de Jesus Cristo. Deus já disponibilizou o perdão para você e para mim. O que Ele quer é que você obtenha perdão quando precisar deles, apenas receba-o. Isso é diferente de pedir perdão a Deus por atos praticados que já foram perdoados. Você não precisa manter-se pedindo perdão repetidas vezes pelo mesmo crime cometido que já foi confessado e perdoado. Então receba o seu perdão, siga em frente, pois depois de perdoado, a consciência de pecado que te fez escravo precisa dar lugar à consciência de justiça que te faz livre. A palavra grega traduzida como perdão nos dá o significado de liberdade ou libertação. Assim, o foco do Pai é a sua libertação do pecado. Por isso, não me refiro à liberdade da escravidão do pecado, porque em Cristo, os pecados passados, aqueles que aconteceram anteriormente, você já foi liberado deles. A liberdade de Cristo chegou até você. Uma coisa é cometer hoje um pecado, a outra coisa é viver uma vida de pecado e para um filho de Deus isso não é mais permitido. Você já foi retirado de debaixo da escravidão do pecado, das trevas, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor quando você nasceu de novo. Você foi declarado não culpado, absolvido e livre. Você realmente acredita nesta verdade e está vivendo essa realidade? No livro de Atos, no capítulo 26, versículos 17 e 18, nós temos uma visão mais aprofundada da ideia de Deus sobre o perdão. Lá, o Senhor deu ao apóstolo Paulo uma mensagem para os gentios, para lhe abrir os olhos, levá-los à conversão, tirá-los das trevas para a luz, das potestades de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados, disse Jesus, em mim pela fé. Quando a palavra diz que eles receberam remissão, também está dizendo que eles ficaram livres para sempre da escravidão, prisão e domínio do pecado, aptos para viver a herança e agora santificados em Jesus Cristo. Então, livres da escravidão do pecado, tornemos-nos também livres do ato de pecar. Concluindo, se o que eu estou lhe falando nesta manhã não consegue lhe parar para que você ouça e pratique, é porque essa mensagem não é para você. Porém, se o que eu estou falando é para você, ainda que você queira fechar os seus ouvidos naturais ou também o espiritual, o seu espírito ouvirá. E quando você orar em línguas, falando com Deus em mistérios, o próprio Deus, através do Espírito, despejará em sua corrente sanguínea e espiritual o desejo de mudança, mudar para ser verdadeiramente livre. Afinal de contas, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, então sejamos livres. A minha oração é que você seja uma pessoa livre de todas as coisas do passado, que elas não lhe venham à memória, que venha à memória sim aquilo que pode te dar esperança, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Um dia abençoado e nos vemos amanhã no nosso Café com Fé.